Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Saúde e Gestão e hoje eu estou com uma pessoa super especial, um dos maiores nomes, né, da ginecologia, um dos maiores especialistas em endometriose do Brasil, para trazer muita informação para você que está do outro lado e talvez tem sintomas, talvez já ouviu falar ou então tem o problema e não sabe como resolver. E eu trouxe esse fera aqui para poder trazer muita informação para você, mulher, que sofre com a endometriose, tá? Doutor Alisson, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar com a gente aqui. Gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que vão te conhecer hoje aqui nesse podcast. Vai ser um podcast com muita pergunta, porque eu tenho muita dúvida. A minha esposa tem endometriose, já está tratando a endometriose, já fez a cirurgia. E eu tenho, obviamente, por vivência com a minha esposa, muita pergunta para fazer, então vai ser ótimo aqui. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite, estar participando aqui nesse podcast aqui que é voltado, né, para questões de saúde, né? E sempre é muito bom estar falando desses temas, né? A gente vai falar aqui sobre endometriose, miomas, adenomiose, são temas muito frequentes na mulher, né? Impactam muito na vida delas e muitas delas têm esse problema e não sabem. Então, me apresentando, meu nome é Alisson Chianca, eu sou ginecologista, eu sou ginecologista há 14 anos, né? Vai fazer 15 anos, caminhando para o 15º ano. Né? Tenho formação, uma subespecialidade em endoscopia ginecológica e endometriose, que é uma especialidade mais específica, uma subespecialidade, não é? E isso já tem 13 anos que eu já milito quase que 100% para essas questões. Bem focado realmente, direcionado para atender as pacientes com essa situação. Maravilha. Doutor Alisson, a minha esposa, vou usar o exemplo muito da minha esposa aqui, porque é algo que a gente descobriu tem pouco tempo, né? Tentando engravidar, e aí a gente descobriu que Camila tinha a endometriose. Mas a pergunta é a seguinte: normalmente a paciente ela chega com quais sintomas assim para poder passar contigo? É, o que normalmente acontece para ela poder buscar o doutor Alisson ou buscar um especialista que trata a endometriose? Então, primeiramente eu vou falar um pouquinho, resumidamente, o que é a Ok. endometriose. Então, vamos tentar imaginar que o útero como se fosse um coco. E aí, a parte interna do útero, o branquinho do coco, é como se fosse o endométrio. E a endometriose é uma doença que vem do endométrio, é um tecido que a gente chama de endometrioide, é um tecido que se assemelha ao endométrio, não necessariamente ao próprio endométrio. Mas quando esse tecido ele se infiltra fora do útero, ele vai parar fora do útero, então pode ser no ovário, que está fora do útero, bem atrás do útero, uma região que a gente chama de compartimento posterior, já próximo ao intestino, e até no próprio intestino, né, o reto, que é a parte final do intestino, pode ser comprometido pela endometriose. E vários órgãos na pelve, a bexiga e até extrapélvico, endometriose extrapélvica. Né? Uhum. Então acontece endometriose no diafragma, que separa o abdômen do tórax, né, na pleura, no pericárdio que reveste o coração, enfim. Essas situações extrapélvicas já são bem mais raras, Uhum. tá? Mas existem, né? Acontece. E aí é uma doença que ela é inflamatória, ela é hormonal, vamos dizer que tem um hormônio que é bem mais específico para a mulher, que é o estrogênio, em que o estrogênio ele alimenta, ele ajuda a proliferação desse tecido endometrial e endometrioide, não é? E que ela normalmente provoca dores na paciente, dores pélvicas, já vai depender muito da localização. Então, endometriose na bexiga, normalmente vai provocar dor no momento da micção, no momento que ela vai urinar. Uma dor, uma endometriose com comprometimento intestinal importante, pode provocar também dor na evacuação, né? E aí provoca esse quadro doloroso e também por vários mecanismos pode atrapalhar a paciente a engravidar. Um deles é porque como ela gruda muito, ela infiltra e gruda, provoca aderências, né? É Uhum. algo aderido, uma estrutura aderida à outra. Então isso atrapalha o funcionamento das tubas. Quando há endometriose ovariana, atrapalha na reserva ovariana, a reserva de óvulos que aquela paciente tem. O ambiente inflamatório por si só pode atrapalhar a paciente que está buscando a gravidez e ter essa dificuldade, né? E aí, por conta de todas essas considerações, né, a endometriose ela pode ter vários níveis, né? A paciente pode ter
pequenas infiltrações de endometriose e pode ter situações extremamente severas, né? Com comprometimento de vários órgãos, né? Fica ali uma situação assim... É uma doença benigna, mas o comportamento dela até se assemelha a uma doença, a um câncer, pelo caráter infiltrativo que ela pode ter. Não é? E aí, por conta de tudo isso, é que o tratamento é sempre muito individualizado. Então, é uma tendência mundial dos principais trabalhos, dos principais centros, instituições, institutos que trabalham com endometriose, é que a endometriose a gente tem que ter um olhar realmente individualizado para paciente portadora de endometriose. Né? Então, aproveito para me dirigir às mulheres, né? As mulheres em idade reprodutiva, que se você tem muita cólica no período menstrual, e isso às vezes pode acontecer desde a primeira menstruação, que piora com o tempo, vai piorando com o tempo. Você deixa de fazer atividades básicas na sua vida. Você fica doente quando está menstruada. Não é uma cólicazinha que você toma ali um Atroveran e melhora. Se você tem dor na relação sexual, dor para evacuar, dor para urinar, dificuldade para engravidar, se você está tentando engravidar e não está conseguindo, então você tendo ali 2 a 3 sintomas desses, você é uma forte candidata a ter endometriose e merece uma investigação para que a gente possa já fazer um tratamento, um acompanhamento, né, individualizado, né, para conduzir esse problema, já que não é também uma doença assim, prevenível. Não é uma doença, vou prevenir a endometriose. Não, então a gente acabou aqui de sair do Março Amarelo, que é um mês que está ficando famoso, né, como um mês internacional da conscientização da endometriose. Então, às vezes, você vê pessoas falando, é o mês da prevenção da endometriose. Não, infelizmente, até hoje, a endometriose não é uma doença prevenível, mas você fazendo um diagnóstico precoce, você consegue conduzir essa paciente, né, muitas vezes podendo evitar, né, monitorando, né, se você vai chegar num nível de endometriose severa, essa que eu falei, de que há um comprometimento muito extenso, e já oferecendo melhores anos, já tratando para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Em relação às dores, né, a endometriose realmente é uma doença que ela impacta fortemente na qualidade de vida de quem tem esse problema. Legal. E legal você estar falando sobre esses sintomas, né? A gente mora aqui no estado do Maranhão tem 12 anos. Né? E há 12 anos a minha esposa, há 11 anos, ela vinha passando com a ginecologista dela, né? E falando de algumas dessas queixas que você mencionou, né? Uma delas principal, que era a principal, era a cólica muito forte na menstruação desde sempre, né? E nunca, digamos assim, foi se aprofundado para poder saber o que era. O que me deixou particularmente muito chateado, né? Com a profissional, que era para ter sido visto isso lá atrás, com algum exame, algum direcionamento, algum encaminhamento com um profissional. E a gente só realmente descobriu a endometriose quando a gente procurou o Dr. Bruno para poder nos auxiliar no processo de reprodução, porque a gente estava tentando e não estava acontecendo. E a gente descobriu que a Camila tinha a endometriose. Aí fez a cirurgia no dia 1º de maio do ano passado. Conseguimos engravidar. Infelizmente, a gravidez não progrediu, não evoluiu. E agora voltamos novamente a tentar. Né? Doutor Alisson, a pergunta é a seguinte. Uma situação dessa, como a da minha esposa, que já tem uma ginecologista, está desconfiando porque tem esses sintomas que você listou aqui, qual o exame que a paciente deve pedir para a ginecologista dela passar? Como é que ela envia? Como é que é os próximos passos, uma vez que ela identificou com a sua informação que ela tem 2 sintomas desses aí? Tá. Então, Rafael, pegando esse gancho que você falou, né, do atraso diagnóstico, isso realmente é uma verdade. Você tem, por dados atuais, um atraso diagnóstico de 7 anos em média, no mundo. Então, a paciente começa a ter os sintomas, em média demora 7 a 10 anos para conseguir ter esse diagnóstico. E realmente é uma doença relativamente... ela é recente, vamos dizer assim, ela é relativamente recente. E o diagnóstico, porque o que é que acontece? O diagnóstico é fundamentalmente clínico, né? O médico ele tem que entender esses principais sintomas da endometriose. O exame físico pode ajudar a identificar.
Mas é fundamental que haja um mapeamento, a confirmação diagnóstica, na grande maioria dos casos, né? Que a gente está falando aqui de uma forma mais abreviada, né? Mas na grande maioria dos casos, bons exames de imagem podem sim dar o diagnóstico e o mapeamento, a extensão do problema. Esses exames de imagem são o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, com protocolo para mapeamento de endometriose. Então é um exame bem específico, tá? Tem que ser um aparelho de ultrassom realmente de última geração e com profissionais formados com esse fim específico. Ok. Tá? Não é qualquer médico ultrassonografista que vai estar apto a enxergar essas lesões infiltrativas, né? Essa ecogenicidade do ultrassom para identificar essas lesões. Tá certo? E isso é um exame relativamente novo. Entendi. Né? Relativamente novo. Esse exame, se não me engano, ele foi descrito no início dos anos 2000. Então, foi até um médico paulista, Dr. Manuel, Legal. que desenvolveu, né, esse protocolo. Tá? E a ressonância magnética de pelve também é outro exame que consegue enxergar, né, com uma boa sensibilidade, né, e especificidade estas lesões. E também é um exame que, olha, eu me formei no finalzinho de 2008. Eu lembro que nesta época, aqui em São Luís do Maranhão, nós tínhamos disponível, acho que duas ressonâncias magnéticas de pelve para o estado todo. Caramba. Né? Você tinha assim, uma fila de 3 meses, em média, para conseguir agendar um exame. Né? Os custos eram maiores. Então, hoje em dia, você tem uma disseminação, são incontáveis os aparelhos de ressonância magnética que tem. Bom. Então, de 2008 para cá, você está falando aí de 17 anos. 17 anos. Né? Então, 17 anos, assim, você tem uma mudança muito grande, né? E aí você falou 12 anos, né? Você veio para cá. Então, realmente, o cenário era bem diferente. Então, você vê que em vários aspectos, né? E aí, o que é que tu tinha perguntado? Não, basicamente a pergunta foi respondida. Né? Sim, era isso mesmo. Do diagnóstico tardio, né? Isso. E uma outra pergunta que é uma dúvida também, a endometriose, ela tem ali alguma causa, olha, é por conta da alimentação, é por conta de algo assim, ou assado, ou é por conta de algum exercício? É dúvida realmente de uma pessoa totalmente leiga. Sim, mas realmente essa é uma resposta que, com a exatidão, ninguém vai conseguir dar. Ok. Mesmo o maior estudioso de endometriose do mundo vai conseguir te dar. Existem várias teorias para tentar explicar a origem da endometriose, mas nenhuma ainda consegue responder com exatidão. Na verdade, no meu entendimento, a endometriose ela tem tem um espectro grande de origens, né? Posso fazer uma analogia até com o câncer de mama. O câncer de mama também, ele tem uma gama grande de espectro de origens, né? Você tem vários fatores de risco que sabidamente aumentam o câncer de mama, a frequência do câncer de mama, né? Aumenta um risco, né? Então, tabagismo, questão da paridade, mulheres que engravidam pouco aumentam a chance de você ter câncer de mama. Mulheres que não amamentam, não é? Mas tem também aquela questão familiar, né? Então, 90% dos cânceres de mama são esporádicos, mas 10% aproximadamente é que são de origem genética familiar, né? Que você vai ter uma mutação, né, que justifique. Então, na endometriose, parece ser algo nesse sentido também. Você tem uma questão familiar claramente envolvida, mas você também tem fatores que podem sim influenciar. A questão do comportamento menstrual da mulher, que diga-se de passagem, nos últimos, 50 a 100 anos, mudou consideravelmente. Você vai ver o exemplo da minha avó. Minha avó nasceu, se não me engano, em 1920. Ela já faleceu. E ela teve, acho que 14 filhos ao todo e vários abortos. Então, assim, ela começou a engravidar desde muito jovem e passou a vida toda engravidando, né? Hoje em dia você não vê mais esse comportamento, né? É muito infrequente. Você vê a mulher com esse comportamento reprodutivo, né? E aí tudo isso interfere, né, na ocorrência da endometriose. Lembrando que a endometriose está presente em 10 a 15% das mulheres que estão em idade reprodutiva. Então, é uma doença que tem uma frequência alta. Uma alta frequência, com certeza. Dr. Alisson, e quais são os tratamentos assim normalmente mais recomendados, né? Eu sei que o senhor trabalha
principalmente com a cirurgia, mas também tem outros tratamentos que eu sei que no Instituto, né? Um Sim. tratamento multidisciplinar ali para poder... Então, algo que a gente está buscando no Instituto, por ser uma doença crônica, então a endometriose exige um acompanhamento, né? Então, a gente lançou, neste ano de 2026, né, os planos de tratamento para paciente com endometriose, em que a gente tem um segmento em conjunto com os 3 principais profissionais que podem estar auxiliando no controle dos sintomas e, de repente, até na evolução do problema, né? Então, por ser uma doença inflamatória, então, uma alimentação e um estilo de vida que desinflame a paciente é muito importante para que a gente consiga ter melhores resultados, né? Então, a nutricionista, né, especializada em saúde da mulher, com esse foco, ela faz um trabalho em conjunto com a gente, né? Controle do peso, da alimentação, do estilo de vida, que ajuda bastante. É muito comum que essas pacientes tenham disfunções na musculatura do assoalho pélvico, o que piora e provoca vários dos sintomas da paciente que tem endometriose. Então, é fundamental a gente também, com esse plano de tratamento, contempla a fisioterapia pélvica, né? Uma profissional realmente subespecializada, uma fisioterapeuta subespecializada para fazer esse acompanhamento. E comigo, que vou estar trabalhando também nas queixas, no manejo hormonal, com uma paciente, como eu falei no início, né? Que ela tem um componente hormonal. Quando a paciente não busca, nessa fase da vida em que se encontra, a gestação, não busca engravidar, é sempre muito bem-vindo o bloqueio hormonal. Mas esse manejo hormonal ele não é tão simples assim. Você tem uma dificuldade, às vezes, tanto na resposta adequada, na clínica, para que essa paciente se sinta melhor em relação aos sintomas da endometriose com esse hormônio, que são vários tipos, né? Vão desde as pílulas, implantes hormonais subcutâneos, DIU hormonal, em algumas situações também são usados, né? E de vários tipos, não é? E esse manejo é importante para ver tanto a avaliação da eficácia do bloqueio hormonal, como também da tolerabilidade. Então, muitas vezes a paciente até se sente melhor usando determinados hormônios em relação aos sintomas da endometriose, mas não tolera por outros efeitos, né? Um efeito colateral, um efeito adverso que pode aparecer, uma cefaleia, uma irritabilidade, né? E que às vezes a gente precisa trocar esse bloqueio hormonal. Então, Excelente. Esse é um ponto que a gente fica fazendo esse manejo, e é importante ter esse acompanhamento, né? E a cirurgia, que a gente também se dedica muito para isso, né? A cirurgia que necessariamente tem que ser por técnicas minimamente invasivas, seja por videolaparoscopia, e agora também, há 6 anos, a gente tem feito a cirurgia robótica também, que oferece realmente uma visão e uma precisão do seu instrumental que, a princípio, parece ser melhor do que por videolaparoscopia, mas ambas são armas ainda hoje consagradas, né? E que ainda não se mostrou uma superioridade em relação à outra. Mas o futuro é que a perspectiva é que a robótica realmente seja melhor. Legal. E que ela está bem reservada pelos principais centros, a cirurgia para paciente com endometriose, de acordo com, se ela tiver um desejo reprodutivo, não tiver engravidando, e a princípio apenas a endometriose justifique isso, então a cirurgia ela entra de uma forma que ela vai desgrudar tudo que tiver grudado, né? A gente vai tirar de forma otimizada aquele tecido infiltrativo, restabelecendo a anatomia, e aí tende a melhorar muito a melhora da qualidade de vida e os resultados reprodutivos, não é? E em algumas situações também, quando a paciente tem falência ao tratamento clínico, então muitas vezes a paciente portadora de endometriose, mesmo com todo esse acompanhamento, com nutricionista, com fisioterapeuta, com um cuidado especial no manejo hormonal, ela pode ainda assim a não responder satisfatoriamente, e aí também a cirurgia fica bem indicada por falência ao tratamento clínico. E em alguns casos também de pacientes que já chegam com um nível de endometriose tão extenso que não permite a gente ficar acompanhando naquele estágio. É lógico que ela vai necessitar de um acompanhamento na maioria das vezes, né? Mas a cirurgia ela já fica indicada, vamos dizer, num curto prazo.
Entendi. né? Para que depois a gente consiga acompanhar essa paciente. Legal. E uma pergunta também, doutor, é o seguinte: acontece, por exemplo, dos focos da endometriose voltar após ali a cirurgia? É algo comum, é algo incomum? Eu estou perguntando isso porque Sim. agora após a não evolução da gestação da minha esposa, né? A gente foi fazer novos exames e a gente viu que teve novos focos que voltaram após esse processo. É possível, sim, né? Assim, se a gente for falar em números, isso falando em estudos que foram feitos por centros de especialistas em endometriose, que esse é um grande problema. A endometriose é uma cirurgia para quem é especialista, para quem se dedica àquilo, né? Então, o cirurgião geral, um cirurgião faz tudo, vamos falar assim, né? Às vezes ele vai fazer a cirurgia, essas cirurgias não tendem a fazer um trabalho otimizado, entende? De fazer aquela retirada. Mas assim, então esse é um ponto a se levar em consideração. Então você que tem endometriose é importante, busque alguém de referência para fazer o seu tratamento, certo? Mas existe um ponto realmente, é uma doença crônica, você não cura da endometriose, assim, você não garante a cura. Tudo bem, tem várias pacientes que eu já fiz cirurgias que nunca mais tiveram nenhum problema. Mas muitas podem ter, sim, recorrência, mas não é a maioria. Então, assim, a recorrência da endometriose pélvica infiltrativa, na literatura, mostra-se, operada por equipes especializadas, uma recorrência em torno de 4% em 2 anos. Tá? Quando a endometriose é ovariana e a gente preserva o ovário, essa recorrência ela já chega de 20% a 30%. Então, é bem maior, porque a gente não pode também... Na paciente que quer engravidar, você não pode simplesmente tirar o ovário dela. Sim. Né? Então, é aquela história de você fazer ali a retirada o endometrioma ovariano, né? Com o maior cuidado possível, mas infelizmente, assim, eu gosto de dizer que não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Sim. Né? Então, termina tendo algum impacto, sim, nessa reserva ovariana. E por isso que, nessa parte, principalmente na paciente, para preservar a fertilidade da paciente, a gente tem que ter uma atenção também muito individualizada. Muitas vezes também discutindo com um médico que às vezes faz reprodução humana, não é? Às vezes pode ser indicado o congelamento de óvulos antes da cirurgia, se for o caso. Então, assim, são vários fatores para serem levados em consideração, gente. Que muitas vezes se fala na endometriose como se fosse só, não, tem que fazer cirurgia, operou e tá tudo certo. Não é isso. Não é isso. A cirurgia é uma ferramenta poderosa, tá? Muito usada e com resultados excelentes, né, na grande maioria dos casos, mas não é somente isso. E outra coisa, em casos severos você tem também são cirurgias que têm riscos inerentes aumentados, né, que a gente toma todos os cuidados, mas que para correr esses riscos a gente precisa realmente de boas indicações, de muito critério estabelecido para estar oferecendo o melhor para nossa paciente sem correr assim riscos desnecessários. Excelente. Doutor, e aí uma dúvida minha também, né? Saindo um pouquinho da endometriose, o que é a adenomiose? A adenomiose eu gosto de dizer que é como se fosse uma prima da endometriose. Né? Então vamos voltar para o coco que eu falei, né? Que o útero é como se fosse um coco. Então, na endometriose, o tecido endometrióide, que é o branquinho do coco, vai parar fora do útero, pegando de repente outros órgãos. Na adenomiose ocorre a infiltração desse tecido endometrióide para dentro da musculatura do útero. Então é como se fosse o branquinho do coco infiltrando na casca, certo? E aí é uma doença que provoca o principal sintoma da adenomiose, é o sangramento uterino anormal, aquele sangramento mesmo aumentado, paciente que se suja, que às vezes usa fraldas, acorda com a cama suja de sangue, não é? E incrível como as mulheres tendem, muitas vezes, a normalizar isso. Acha que é normal. Não, é assim mesmo, sangue, se sujou e tudo. E aí, às vezes, a paciente, na conversa com ela, a gente vai... Na consulta de rotina, muitas vezes, não, doutor, o sangue é normal. E aí, eu vou olhando os exames de sangue, tá lá com um grau de anemia. E a principal causa de anemia na mulher é anemia ferropriva, que é uma anemia por perda de sangue. Uma perda anormal de sangue, né? E a grande maioria das vezes, essa perda vai ser por um sangramento genital, né, uterino. E aí, quando eu vou instigar mais como é esse padrão de menstruação, então eu já pergunto, então, você chega a se sujar quando está menstruado? Não, doutor. Quando eu estou menstruado, eu acordo e
a cama tá toda suja de sangue. Eu, não, isso não é normal. Não é Não, normal. eu fico sem sair, eu uso fralda. Então, não, Hum. gente, isso não é Não é normal. normal. Então a gente precisa trabalhar isso. Mas a endometriose também pode provocar cólicas, pode provocar também dificuldade para engravidar, né? E o tratamento também é muito individualizado. Uhum. Mas assim, na adenomiose, já você, em algumas situações, você pode garantir uma cura. Porque como é algo realmente restrito ao útero, não vai ter adenomiose em outro lugar, senão o útero. Em pacientes que já têm prole constituída, já têm seus filhos, não têm mais interesse reprodutivo, não melhoram com bloqueio hormonal, que também pode ser muito bem usado para adenomiose. Você faz uma esterectomia, que é a cirurgia de retirada do útero, e aí pronto, é cura. Você nunca mais vai ter adenomiose, é algo realmente garantido, tá certo? Maravilha. E é uma doença, apesar de ser menos falada hoje em dia do que a endometriose, mas é mais frequente É mesmo? que a endometriose. Então, é o dobro. Caramba. Na endometriose, você tem uma prevalência de 10 a 15% na população feminina, mas em população feminina em idade reprodutiva, certo? E na adenomiose é de 20 a 30%. Então, é muito comum. É É muito. muito comum. A cesariana é um fator de risco para adenomiose. E você vai abrir o útero ali para tirar o bebê e nesse processo ocorre ali uma janela aberta que o tecido pode infiltrar na musculatura do útero. Então, o perfil mais frequente de adenomiose é justamente esse que é candidato à esterectomia. É aquela paciente ali por volta dos seus 40 anos, que já teve 2 a 3 filhos de cesariana, que aqui no Brasil é algo mais comum. E aí essa paciente é um perfil maior para endometriose que pode ser feita a cirurgia com mais tranquilidade, uma cirurgia relativamente mais simples, quando é só uma esterectomia simples, é algo bem tranquilo. Legal. E uma outra pergunta, doutor, sobre os miomas, né? Eu sei que o senhor recebe diariamente, né, várias pacientes com desafios, com miomas ali. Normalmente, o mioma, ele é uma causa pelo quê? Como é que ele aparece o mioma? Quais são os tratamentos? O mioma, então, a prevalência dele chega a 70%. Caramba. Então, é muito comum. Bem mais que a adenomiose e que a endometriose, que já são bem frequentes, né? Mas o mioma, assim, você tem que avaliar. Mais da metade dos miomas são assintomáticos. Então, não vai precisar fazer nenhum tipo de tratamento. Apenas o expectante. Aham. Apenas está acompanhando na consulta de rotina anual, né? E vendo o comportamento desse mioma. Então, miomas pequenos, em localização ali subserosa, que é fora do útero, intramural ali, dentro da musculatura do útero, sem deformar a anatomia do útero, sem provocar sintomas, principalmente como sangramento anormal, esses miomas a gente vai só expectar. E aí, dependendo do tamanho desses miomas, da quantidade, se houver alguma questão reprodutiva envolvida, dos sintomas que a paciente vier a sentir, a gente vai estudar um tratamento, que vai ser cirúrgico, na grande maioria das vezes. Então, você tem miomas que são eleitos para retirada por histeroscopia, que é uma cirurgia transvaginal, né? Uma cirurgia sem nenhum corte aqui. Aham. Nenhum tipo de corte. Tem alguns miomas que podem ser retirados por essa técnica. Né? A miomectomia laparoscópica ou robótica por cima, e a convencional também, algumas situações de múltiplos miomas, de úteros muito grandes. A gente faz cirurgia e tira 50 miomas. Então, normalmente é uma cirurgia que a gente vai ter um resultado melhor fazendo convencional. É uma das cirurgias que ainda dá para fazer, oferecer com mais frequência essa técnica convencional na nossa rotina, tá certo? E em algumas situações, quando a paciente tem os miomas, é sintomática e já tem prole constituída, é também uma indicação muito frequente da esterectomia, que é a retirada do útero, tá? A miomectomia, que é a retirada só dos miomas, ela vai ser reservada para aquelas pacientes que desejam engravidar, ou às vezes em algumas situações a paciente tem um apego ao útero, né? Ela não quer, tem aversão à esterectomia. Sim. Tá certo? Então tem essas situações. Lembrando sempre que o tratamento dos miomas, eu gosto de dizer que o mioma é como se fosse uma praga. Né? Então, eu sempre friso muito isso para as minhas pacientes, que em muitos casos não é possível retirar todos os miomas. A gente vai tirar aqueles miomas que são possíveis de serem retirados sem danificar tanto a estrutura do útero, né? No caso da miomectomia. Tá certo? Então, eventualmente pode ficar ali algum mioma ou outro, né? Dependendo da situação. E a gente tem também alguns tratamentos que são de exceção, normalmente para pacientes que
que nem têm interesse reprodutivo, mas também que não querem fazer uma cirurgia maior, que seria a embolização dos miomas, né? Então são técnicas de exceção, tá, gente? Não são técnicas para fazerem assim, de rotina. Né? O caso tem que ser bem avaliado. A indicação da abordagem dos miomas é do ginecologista, tá? Mas em algumas situações a gente pede para o colega, que é o cirurgião vascular ou o radiologista intervencionista, para avaliar a possibilidade de embolização dos miomas, que é um procedimento que você entra, né, por um catéter por uma veia, né, e chega lá e entope os vasos que nutrem o útero, né, as artérias uterinas principalmente, né, mas que não é indicado para pacientes que têm interesse reprodutivo. Entendi. E uma outra técnica também, que é a radioablação, que a gente nem tem ainda disponível aqui em São Luís, tá? Mas que é reservada, como se fosse uma cauterização desses miomas por uma agulha, uma radiofrequência, né? Guiada por um ultrassom transvaginal. E que é uma alternativa também. São técnicas que eu digo que são alternativas, tá? Legal. Mas lembrando para você que é portadora de miomas, que o ginecologista é o profissional com a formação para conseguir conduzir o seu caso, tá certo? De forma a fazer o melhor por você, pela sua saúde. Maravilha. Quanta informação de valor, hein? Pessoal, eu vou ficar aqui deixando em aberto aqui um convite para a parte 2, porque eu tenho muitas perguntas ainda para fazer para o Dr. Alisson, tá? Você vai encontrar o Dr. Alisson no perfil Instituto Alisson Chianca e no próprio perfil dele no Instagram também, Dr. Alisson Chianca, tá? O meu convite aqui para a parte 2 é a gente trazer talvez a fisiopélvica, a fisioterapia pélvica, eu digo para você que foi um dos melhores investimentos que a minha esposa fez, né? Acredito. Tem sido assim algo extraordinário para ela, faz muita muito, diferença, né? E o acompanhamento com a Nutri também, especializada, né, em endometriose, especializada na saúde da mulher, também tem sido. Foram 2 investimentos que a gente fez que tem ajudado bastante a minha esposa. Eu recomendo você, que é mulher, que tem um desses sintomas aqui que o Dr. Alisson falou, você procura ele ali nas redes sociais. É um profissional extremamente recomendado por outros colegas médicos. Logo, se outros colegas médicos recomendam, é porque o profissional realmente é muito bom. Doutor Alisson, muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que essas informações que o senhor compartilhou aqui vai ajudar muita gente, não só aqui no Maranhão, mas pessoas em todo o Brasil a partir dessa informação. Então, fica à vontade para se despedir da galera, mas muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Rafael. Agradecer aqui a equipe, né, do podcast Saúde e Gestão 92. Né, parabenizar aqui pela estrutura, tá? E estarei sempre à disposição para a gente estar aqui conversando, tentando passar informação desse que é o nosso dia a dia. Maravilha, muito obrigado.